Bem, meus caros, vamos continuar aqui na análise das discriminantes putativas por erro de tipo e das discriminantes putativas por erro de proibição. Dizia eu a vocês que há 4 modalidades de erro. E já pus aqui no quadro, vamos dar aqui um foco no quadro, por favor, Jonatas? Quando vai haver discriminante putativa por erro de tipo, isso diz respeito à existência dos elementos de um tipo permissivo. E quando vai haver discriminante putativa por erro de proibição, que diz respeito ou aos limites, ou sobre a existência em abstrato de uma causa de justificação. Vamos voltar aqui para a tabela originária. Esse erro de proibição aqui, que eu coloquei para vocês, é o erro de proibição chamado de erro de proibição direto. O chamado erro de proibição indireto, que é justamente o erro da discriminante putativa por erro de proibição. O erro de proibição indireto, ele vai ter as mesmas consequências, mesmíssimas consequências, do erro de proibição direto. Então, quais são as consequências? Afastar a culpabilidade se for invencível, ou diminuição de pena se for vencível. Para que nós nos lembremos aqui, sua tabela fique organizadinha para o resto da sua vida, vamos lembrar aqui que neste erro nós temos uma má interpretação, um erro sobre os limites ou sobre a existência em abstrato de uma causa de justificação, ou sobre os limites, ou sobre a existência em abstrato de uma causa de justificação. Ok? Então veja bem. O erro de proibição indireto tem as mesmíssimas consequências do erro de proibição direto. O problema, meus amigos, o problema, meus caros, está no tal erro de tipo permissivo. Por que o problema vai estar no erro de tipo permissivo? Antes de falar aqui do problema, fazer aqui uma pergunta para você que está aí me assistindo em casa. Para você também aí, Jonatas. Um pedaço de carne separado por 2 fatias de pão é letra A, carne, ou letra B, pão? Não tem a C. Um pedaço de carne. Bem suculento, bem tenro. Separado por 2 fatias de pão. É letra A, carne, ou letra B, pão? Por que eu estou lhe perguntando isso? A gente vai começar a trabalhar aqui, nós vamos trabalhar com erro de tipo permissivo. E eu vou mostrar para vocês que o erro de tipo permissivo tem algumas consequências de erro de tipo e algumas consequências de erro de proibição. O artigo 20 do Código, quando fala sobre erro de tipo permissivo, quando fala da discriminante putativa por erro de tipo, e aqui só um registro, o artigo 21 do Código, que trata do erro de proibição, lá no 21, não existe tratamento autônomo para discriminante putativa. No 21 não tem, não. Mas no 20,
Quando o legislador tratou do erro de tipo, ele deu tratamento autônomo para a discriminante putativa. Numa regra que diz assim: é isento de pena quem, por erro perfeitamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena se o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Vamos começar a estruturar aqui no caderno, porque aí a ficha vai cair, vai ficar tudo tranquilo. Voltando para cá. Eu ainda sou, volte aqui para mim, eu ainda sou mais velho, né? Ainda falo ficha cair. Vocês nunca, a boa parte de vocês nunca deve ter visto um telefone público com ficha, né? Mas vamos voltar para cá, né? Você já viu, Jonathan, um telefone com ficha? Não, né? Pois é. Então você não sabe que a ficha caiu. Vamos voltar para cá. O erro de tipo permissivo, que é a discriminante putativa por erro de tipo. O erro de tipo permissivo tem como pressuposto qual é o pressuposto? O pressuposto é o erro sobre os elementos de uma justificante. O erro sobre os elementos de uma justificante. E qual é a consequência disso daqui? Se ele for invencível, olha para cá. Se ele for invencível, o que é que seria natural, assim, se fosse erro de tipo puro e simples? Veja aqui no erro de tipo. Veja aqui no erro de tipo qual é a consequência do erro de tipo, se ele for invencível. Quando ele é invencível, a consequência é... Quando ele é invencível, a consequência é a exclusão do dolo ou da culpa. Ou a consequência do erro de proibição, quando é invencível, afasta a culpabilidade. Então, se esse erro de tipo daqui fosse igual a este erro de tipo de cá, se esse erro daqui fosse igual a este erro daqui, a consequência seria excluir o dolo. Mas aí olha aqui para mim. Olha para mim. Se o erro de tipo permissivo fosse igual ao erro de tipo incriminador, a consequência seria excluir o dolo. Mas o código adotou uma solução diversa. O que é que diz o código? É isento de pena quem, por erro justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, qual é a consequência de ele ser invencível? A consequência de ele ser invencível. A consequência, diz o código, será, neste caso daqui, isenção de pena. O sujeito ficará isento de pena. E aí eu te pergunto, olha aqui para mim. Isentar de pena é uma consequência de erro de tipo ou de erro de proibição? Isentar de pena é uma consequência de erro de proibição.
Então perceba, eu tenho pressuposto de erro de tipo com consequência de erro de proibição. E se ele for vencível, vamos voltar aqui para o quadro. Se ele for vencível, então aqui a consequência 1, é uma consequência de erro de proibição. E se ele for vencível? Se ele for vencível, haverá punição por crime culposo. A consequência 2 é a punição por crime culposo, se crime culposo houver. Então perceba o que é que o legislador fez com o erro de tipo permissivo. Veja bem. Ele colocou pressuposto de erro de tipo com uma primeira consequência de erro de proibição, porque isentar de pena é uma consequência de erro de proibição e não de tipo. E a segunda consequência deixa de ser a consequência de erro de proibição, porque se a consequência fosse de erro de proibição, a solução seria a diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena, ele abandona a ideia de diminuição de pena e começa a usar, volta a usar a consequência do erro do tipo, que é a punição por crime culposo. Na discriminante putativa por erro de tipo, nós não temos exatamente um erro de tipo puro e simples. Qual é a natureza jurídica disso? Não é um erro de tipo puro e simples. Por que não? Porque se fosse para ser um erro de tipo puro e simples, eu vou usar aqui uma expressão do professor César Bittencourt, se fosse para ser um erro de tipo puro e simples, o legislador não precisaria ter dado tratamento autônomo. Ele poderia ter tratado como ele tratou do erro de proibição. Na discriminante putativa por erro de proibição, o legislador não deu tratamento autônomo. Então não é erro de tipo puro e simples. E aí você vai me perguntar, bom, se não é erro de tipo, então é o quê? Também não é erro de proibição. Por que não é erro de proibição? Apesar da opinião do grande professor Alcides Munhoz Neto, por que não é erro de proibição? Não é erro de proibição, primeiro, porque tem pressuposto de erro de tipo. O pressuposto é um erro sobre o elemento de um tipo permissivo. E tem consequência também de erro de tipo. Ora, meu Deus, aplicar a punição a título de crime culposo é uma consequência própria do erro de tipo. Então, qual é a natureza jurídica deste erro de tipo daí? Não se trata de erro de tipo puro e simples. Não se trata de erro de proibição puro e simples. O professor Luiz Flávio Gomes, em 1986, faz 29 anos, escreveu à época a sua dissertação de mestrado sobre erro de tipo e erro de proibição e concluía Luiz Flávio aquela época, num dos livros mais importantes da dogmática penal no Brasil, concluía Luiz Flávio aquela época. Discriminante putativa por erro de tipo é um erro de tipo sui generis. Por que erro de tipo sui generis? Volta aqui para o quadro, por favor, Jonatas. Por que erro de tipo sui generis? Porque eu tenho um pressuposto de erro de tipo. Um pressuposto de erro de tipo. Quando vencível, eu tenho uma consequência que é a consequência do erro de tipo, observem aqui. E quando invencível, é que eu tenho uma consequência próxima
da noção de erro de proibição. Por isso que Luiz Flávio Gomes chama de erro de tipo sui generis. César Roberto Bittencourt, o mestre, o grande amigo César Roberto Bittencourt, sustenta que nós temos aí um erro eclético. E aí nós teremos algumas questões de nomenclatura, mas o fato é que nós estamos diante de um erro de tipo, numa circunstância específica, num erro de tipo sui generis. E aí você vai me dizer, mas Gamil, por que o legislador usou a expressão fica isento de pena? Por que o legislador não colocou a expressão fica excluído o dolo? Gente, me ajude aqui, olha aqui para mim. O legislador não colocou exclusão de dolo porque, de fato, não há exclusão de dolo. O legislador não pode escrever o que não existe. Quando existe um erro de tipo permissivo é porque o sujeito se coloca em mente numa situação de agressão injusta. Ou se coloca em mente numa situação de perigo atual. Então, por exemplo, Rio de Janeiro. O sujeito estava fazendo incursão, trocando tiro com traficantes perigosos. A polícia estava fazendo incursão. Aparece lá um pobre morador segurando uma furadeira na mão. Naquela hora, gente, eu não estou aqui com isso dizendo por óbvio, eu me preocupo muito com direitos humanos, né? Na qualidade de advogado, me preocupo com a ordem democrática, com o Estado democrático de direito. Não estou aqui com isso dizendo, nem abonando a conduta de maus policiais. Mas perceba, um policial está numa situação dessa, de agressões mútuas, porque ele está buscando a segurança da coletividade, a sua segurança, a minha segurança, e aí aparece alguém com uma furadeira lá à distância. O sujeito raciocina ali em frações de segundos. Ele não tem como gritar, ô, amigo, você aí está segurando o quê? E o policial atirou. Eu lhe pergunto, quando o policial atirou naquele que segurava a furadeira, ele não atirou com dolo? Ele atirou com dolo. É por isso que o código não pode dizer que fica excluído o dolo. Porque dolo houve. Agora, diante das circunstâncias de fato do que aconteceu, diante do pano de fundo que guarnecia aquela situação, aí vem o legislador e diz, nesta circunstância, você agiu com dolo, sim, você agiu com dolo, mas eu vou isentar a sua pena. O que eu retiro de você não é a sua tipicidade subjetiva, o que eu retiro de você é o juízo de censura do seu comportamento. Então não dá para dizer, com todas as licenças, eu já ouvi alguém dizendo assim, aqui o legislador errou. Como assim o legislador errou? Numa discriminante putativa por erro de tipo, o sujeito age com dolo, sim senhor. Vou pegar aqui uma situação que eu falei para vocês. Uns anos atrás, esse caso realmente aconteceu, né? Estava dando aula num curso preparatório num outro estado. O curso funcionava num prédio de 5 andares. Eu, obviamente, estava dando aula no 5º andar, né? Tocaram o alarme de incêndio. Toca o alarme de incêndio, meu amigo. Você está numa sala com 300 pessoas, porque assim, a porta sempre fica mais afastada, né? O professor fica na frente, tem 300 alunos ali na frente da porta. Toca um alarme de incêndio, as pessoas se desesperam. Quando você vai abrindo caminho, você vai abrindo caminho sem querer? Não. Você está agindo com dolo, sim. O legislador não errou coisa nenhuma. Está perfeito. A consequência é a isenção de pena porque fica afastado da responsabilidade.
Agora, e qual é a consequência 2? Volta aqui para o quadro, Jonas. A consequência 2 diz o código: haverá punição por crime culposo. Aqui é onde entra, minha gente, a tal da culpa imprópria. Haverá punição por crime culposo. Aqui é onde entra a tal da culpa imprópria. O que é culpa imprópria, né? Culpa imprópria é aquela culpa por extensão, por equiparação, por assimilação. Culpa imprópria é aquele agir intencional, punido como se culposo fosse porque o sujeito laborou em erro. Dá um exemplo de culpa imprópria aí. O professor Rogério Sanches foi fazer um cruzeiro com a sua família, né? Cruzeiro de navio. E quando você faz um cruzeiro, a primeira coisa que acontece é as pessoas lhe avisarem que vai haver uma simulação de acidente, uma simulação de naufrágio. Então você já entra no navio com as pessoas te dizendo: olha, você vai se acomodar lá no seu compartimento, no seu quarto e tal, vai soar o alarme, não se assuste, porque é uma simulação. É só para treinar se houver um acidente. Estamos de pleno acordo? Estamos de pleno acordo. Bom. Rogério já entrou no navio bêbado, né? E ele não ouviu a advertência que deram a ele. Olhe, haverá uma simulação. Bom. Vai Rogério para o quarto dele, toca o alarme de incêndio. Rogério acorda desesperado, achando que o navio realmente está pegando fogo, que o navio vai afundar, e sai correndo com o fluxo de pessoas. E aí ele está vendo as pessoas colocando os coletes. Rogério pensa: bom, o navio vai afundar, então na mente dele, ele se colocou numa situação de perigo atual. Faltava um último colete, vem uma velhinha correndo na direção do colete. Rogério deu um murro na cara desta velhinha, pegou o colete e se jogou ao mar. E aí, nessa hora, acabou a simulação, né? Depois que ele deu um murro na velha, esse caso é real, é verdadeiro, não é brincadeira não. Depois que ele deu um murro naquela senhora de idade, a simulação parou. Eu lhe pergunto: qual foi o pressuposto disso? O pressuposto disso foi um erro em que Rogério incorreu, porque ele imaginava a presença de um perigo atual que não existia. Este erro em que Rogério incorreu é um erro vencível ou invencível? Tanto era vencível que das 3.000 pessoas que estavam no navio, a única que errou foi ele. Este erro praticado por Rogério é inexcusável. É injustificável. E aí eu pergunto: quando o Rogério deu o soco naquela velhinha, ele deu o soco intencionalmente? Deu. Mas ele deu o soco em erro. E aí eu te pergunto: e por que a punição vai ser a título de culpa? A punição vai ser a título de culpa porque este resultado soco era evitável. Rogério incorreu num erro porque ele violou um dever de cuidado objetivo de um resultado que era previsível. E é por isso que a punição se dá a título de crime culposo. É por isso, meus queridos, que a culpa imprópria é a única culpa que admite tentativa. Única. Porque na culpa imprópria o agir é intencional. Então, vamos substituir o soco. Rogério deu um soco, mas vamos substituir o soco por uma pedrada. Se Rogério, ao invés de dar o soco na velhinha, arremessasse uma pedrada e a pedra não atingisse aquela senhora, como é que Rogério seria punido aí? Tentativa de lesão corporal culposa. Por tentativa
de lesão corporal culposa. Então veja, nós temos 4 institutos relacionados ao erro. Erro de tipo, erro de proibição, discriminante putativa por erro de tipo e discriminante putativa por erro de proibição. Volta aqui para o quadro, por favor, Jonas. A consequência do erro de proibição direto é igual ao erro de proibição indireto. Essas duas situações aqui são idênticas. A única distinção é que, neste caso, haverá uma discriminante putativa por erro de proibição por uma má compreensão num tipo permissivo. Má compreensão essa ou pelos limites ou pela existência em abstrato de uma causa de justificação. O problema vai ser na discriminante putativa por erro de tipo, o chamado erro de tipo permissivo. Porque haverá pressuposto de erro de tipo, com a consequência de isenção de pena se for invencível, ou com a consequência de punição por crime culposo se vencível. Então, podem te perguntar numa prova, tranquilamente podem te perguntar numa prova, voltando aqui para mim, qual é a diferença entre erro de tipo permissivo e erro de proibição indireto? Você já sabe. Diferença entre erro de tipo permissivo e erro de proibição indireto, você já sabe. Ok? Eu lhes falei mais cedo sobre o delito putativo numa situação de erro de tipo, que é quando o sujeito quer cometer o crime e se equivoca, ignora sobre um elementar de um tipo incriminador. Então o sujeito imagina que está traficando droga quando na verdade está traficando farinha. Pode haver também delito putativo relacionado ou vinculado à ideia de erro de proibição, que é o chamado delito de alucinação. Quando é que vai ter um delito putativo relacionado a erro de proibição? Haverá um delito putativo relacionado por erro de proibição quando o sujeito imaginar que pratica um ato ilícito e aquele ato é um indiferente penal. Por exemplo, imagine que 2 irmãos resolvam se relacionar sexualmente e que eles imaginem que 2 irmãos maiores, capazes, e que eles imaginem que o incesto é crime. Incesto, por si só, relações incestuosas são imorais, amorais, antiéticas, etc. Mas o incesto, por si só, não é um fato criminoso. Então, da mesma forma que eu tenho um delito putativo vinculado à ideia de erro de tipo, eu também tenho delitos putativos vinculados à noção de erro de proibição. Falei a vocês mais cedo também sobre o erro de tipo em relação às figuras omissivas, que são aquelas hipóteses em que o sujeito se equivoca sobre a posição de garantidor. Também pode haver erro de proibição nos crimes omissivos. Erro de proibição nos crimes omissivos. E haverá erro de proibição nos crimes omissivos quando a gente imaginar por erro, quando a gente imaginar por equívoco, que ele pode se omitir numa determinada circunstância. Ele não enxerga o caráter ilícito daquela circunstância. O professor Kleber Masson nos dá como exemplo aquela situação de um sujeito que vive numa situação de penúria muito grande, numa situação de pobreza muito grande e que imagina que diante daquelas circunstâncias que ele pode abandonar os filhos. Haveria nesse caso um erro de proibição num tipo omissivo, um erro de proibição para uma figura omissiva chamada de erro mandamental. Se alguém lhes perguntar o que é um erro mandamental, é um erro de proibição sobre uma situação omissiva. O sujeito imagina que ele pode abandonar os filhos, e aí ele imagina que ele não vai incorrer no crime de abandono material ou de abandono intelectual, tendo em vista a situação de pobreza em que ele próprio vivia. Ainda para fechar a questão do erro de proibição, devo dizer a vocês que quando o erro recair sobre o elemento normativo de um tipo, se um erro recair sobre um elemento normativo, e o que são elementos normativos? Elementos normativos são aqueles que variam no tempo e no espaço. Elementos normativos são aqueles que exigem juízo de valor, como, por exemplo, indevidamente, sem justa causa. Se um erro recair sobre um desses elementos normativos, nós estaremos diante de erro de tipo e não de erro de proibição. Com isso, meus caros, nós acabamos a nossa análise da teoria do delito. Eu gostaria de agradecer a todos vocês
pela confiança, agradecer a todos vocês pelos nossos estudos, dizer que todas as nossas aulas têm um material que acompanham, com algumas questões, com comentários para poder ilustrar. Dizer a vocês que é uma honra muito grande poder estar aqui no curso Renato Saraiva, a convite do grande professor, do grande amigo Rodrigo Bezerra. Um abraço, Rodrigo. E dizer a vocês que eu estou à disposição para ajudar a vocês na meta de aprovação dos concursos e na meta de aprovação para o exame de ordem. Tudo aquilo que nós aqui do Renato Saraiva pudermos fazer, tudo aquilo que eu, Gamil Fepe, puder fazer para ajudar a vocês na meta de aprovação, contem conosco. O sucesso depende apenas e tão somente do trabalho de vocês. Acreditem, estudem, perseverem, lutem e vão até a linha final, a linha da aprovação. Vão realizar os seus sonhos. Eu sempre digo nas minhas aulas, quando eu concluo um curso, que os filhos, na verdade, na vida são flechas, usando uma citação de um poeta. Os filhos são flechas. Nós lançamos os filhos nas vidas para que eles voem, para que eles se desenvolvam. E eu torço para que cada um de vocês que está me assistindo agora voe em direção aos seus sonhos, voe em direção às suas aprovações, voe em direção às suas realizações. Muito obrigado, estou sempre à disposição.